Existe uma anomalia no mundo das armas. Algo tão fora do padrão que parece desafiar a lógica. Uma pistola tão pequena que desaparece completamente no bolso, mas que ainda carrega a força de um calibre 9 milímetros. E quando você vê isso pela primeira vez, a reação é sempre a mesma. Isso não pode ser real. Durante décadas existiu uma ideia praticamente incontestável no universo armamentista. Armas maiores representavam mais poder. Quanto mais robusta, pesada e imponente fosse a arma, maior era a sensação de força, eficiência e respeito. Era quase psicológico. O tamanho transmitia a autoridade. Então, como alguém chegou ao ponto de pensar exatamente o contrário? Como surgiu a ideia de produzir algo tão pequeno? O que levou engenheiros e fabricantes a desafiar uma lógica que parecia absoluta? Talvez porque o mundo mudou, as necessidades mudaram. E a tecnologia finalmente alcançou um ponto onde potência e tamanho deixaram de caminhar juntos. E foi exatamente aí que nasceu uma das maiores revoluções silenciosas da história das armas modernas: as micropistolas. Mas atenção, não estamos falando simplesmente de armas compactas comuns. Não. Isso aqui é outro nível. Estamos falando de plataformas extremamente discretas, projetadas para desaparecer completamente no porte velado, sem abrir mão de desempenho real. E o mais impressionante: isso não é tecnologia futurista. Isso já existe agora. Quando as primeiras pistolas compactas começaram a surgir, elas carregavam uma limitação muito clara: potência reduzida. Era quase inevitável. Se você queria uma arma menor, precisava aceitar menos capacidade, calibres mais fracos ou desempenho inferior. Só que alguém resolveu quebrar essa regra. E foi aí que tudo mudou. As chamadas Micro-9s começaram a aparecer no mercado como verdadeiras aberrações da engenharia moderna. Pistolas pequenas demais para parecerem reais, mas capazes de disparar munição calibre 9 milímetros com eficiência impressionante. E, sinceramente, a primeira vez que você segura uma dessas armas, seu cérebro entra em conflito. Porque não faz sentido. Você olha para algo tão pequeno e automaticamente pensa que aquilo não pode entregar desempenho sério. Mas entrega. E talvez uma das maiores responsáveis por popularizar essa revolução tenha sido a Sig Sauer P365. Quando ela apareceu, o mercado inteiro praticamente parou para olhar, porque até então ninguém imaginava que seria possível colocar tanta capacidade em uma plataforma tão compacta. Ela parecia pequena demais para ser levada a sério, mas rapidamente virou referência mundial. E aí outras fabricantes perceberam que uma nova era havia começado. A Springfield Hellcat entrou nessa disputa, trazendo uma capacidade impressionante em um corpo extremamente discreto. Pequena, agressiva e criada exatamente para quem buscava máximo poder, no menor espaço possível. Depois veio a Glock 43X, levando toda a tradição da Glock para o universo ultracompacto. E quando a Glock entrou oficialmente nesse segmento, ficou claro para o mundo inteiro que aquilo não era apenas tendência passageira, era o futuro. A Taurus GX4 Toro também chegou forte nessa revolução. E talvez uma das coisas mais impressionantes nela seja justamente a sensação contraditória que ela causa. Você pega a arma na mão e pensa: não existe a menor chance disso ser tão eficiente quanto parece. Mas é. E muito. Ela trouxe capacidade elevada, dimensões extremamente reduzidas e ainda compatibilidade com recursos modernos que antes só apareciam em pistolas maiores. E não para por aí. A Ruger Max 9 também entrou nessa corrida, mostrando como a engenharia moderna conseguiu miniaturizar praticamente tudo. Uma arma leve, compacta e preparada para tecnologias que anos atrás seriam impossíveis em plataformas tão pequenas. Mas talvez uma das mais surpreendentes seja a Smith & Wesson M&P Shield Plus, porque ela conseguiu unir ergonomia, capacidade e confiabilidade em algo absurdamente discreto. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar fascinantes, porque essas armas não são apenas pequenas, elas representam uma mudança completa de mentalidade. Durante muito tempo,
o conceito de porte velado envolvia compromisso. Você escolhia discrição, mas perdia capacidade. Escolhia conforto, mas aceitava limitações. Hoje isso mudou completamente. Agora é possível carregar uma pistola extremamente compacta, leve e praticamente invisível, sem abrir mão da força de um calibre 9 milímetros. E isso alterou o mercado inteiro. As pessoas passaram a buscar armas que fossem confortáveis para o porte diário, porque existe um detalhe que muita gente ignora. Uma arma extremamente grande pode até parecer impressionante, mas se ela for desconfortável, pesada ou difícil de ocultar, existe uma chance enorme de acabar ficando em casa. E uma arma que fica em casa perde completamente sua finalidade defensiva. Foi exatamente aí que as micropistolas encontraram espaço para dominar, porque elas resolveram um problema real. Só que existe outro detalhe ainda mais impressionante nisso tudo. Criar uma arma pequena é muito mais difícil do que criar uma arma grande. E pouca gente percebe isso, porque reduzir o tamanho de uma pistola significa enfrentar problemas gigantescos de engenharia. O espaço interno diminui drasticamente, o recuo fica mais agressivo, a dissipação de energia se torna muito mais complicada, a alimentação das munições precisa ser extremamente precisa, ou seja, fazer uma pistola grande funcionar já exige engenharia avançada, mas fazer uma pistola ultracompacta em calibre 9 milímetros funcionar de maneira confiável é quase um milagre mecânico. E talvez seja exatamente isso que torna essas armas tão impressionantes. Elas desafiam aquilo que parece lógico. Você olha para uma Sig Sauer P365, uma Taurus GX4 ou uma Hellcat e imediatamente pensa que aquilo é pequeno demais para entregar desempenho sério. Mas aí vem o choque de realidade, porque elas funcionam extremamente bem. E o mais curioso é perceber como a tecnologia evoluiu silenciosamente, sem grandes revoluções aparentes, sem que a maioria das pessoas percebesse. De repente, aquilo que parecia impossível simplesmente começou a existir. Uma pistola que desaparece no bolso, mas entrega potência real. Uma arma tão pequena que parece um equipamento de espionagem, mas que possui desempenho comparável ao de plataformas muito maiores. E isso muda completamente a forma como enxergamos armas defensivas. Hoje, miniaturização virou sinônimo de evolução, assim como aconteceu com celulares, computadores e câmeras. Tudo ficou menor, mais eficiente, mais poderoso. E agora estamos vendo exatamente esse mesmo fenômeno acontecer no universo armamentista. Só que aqui existe um detalhe importante. Em uma arma, não basta ser pequena e moderna, ela precisa funcionar perfeitamente. Confiabilidade é tudo. E talvez seja exatamente por isso que esse segmento se tornou tão competitivo, porque as fabricantes entenderam que existe uma demanda gigantesca por armas que consigam unir 3 fatores fundamentais: discrição, capacidade e eficiência. E a cada ano que passa, essas plataformas evoluem ainda mais. Hoje já vemos micropistolas preparadas para miras ópticas, gatilhos refinados, ergonomia melhorada, trilhos para acessórios e sistemas internos extremamente sofisticados. Tudo isso em algo que literalmente desaparece na cintura. Pensa nisso por um segundo. Décadas atrás, isso seria considerado absurdo. Se alguém mostrasse uma Micro-9 moderna para um armeiro dos anos 80, provavelmente ele diria que aquilo jamais suportaria o funcionamento contínuo de um calibre 9 milímetros. Mas suporta. E suporta muito bem. E talvez a coisa mais impressionante em tudo isso seja justamente o fator psicológico, porque nosso cérebro foi treinado por décadas para associar tamanho com poder. Quanto maior a arma, maior a sensação de força. Só que as micropistolas vieram exatamente para destruir essa lógica. Hoje existe poder real escondido em plataformas minúsculas. E isso cria uma sensação quase surreal. Você olha para algumas dessas armas e elas parecem pequenas demais para serem levadas a sério. Mas basta entender o que existe dentro delas para perceber que estamos diante de um salto gigantesco da engenharia moderna. Aliás, comenta aqui qual dessas micropistolas você acha mais impressionante até agora. Quero saber sua opinião.
porque esse assunto divide completamente o universo das armas. E existe outro ponto extremamente importante. As micropistolas não representam apenas avanço tecnológico, elas representam mudança cultural. Durante décadas, armas defensivas eram associadas a equipamentos robustos, grandes e pesados. Hoje, o conceito mudou. O foco agora é eficiência inteligente. É conseguir carregar algo poderoso sem transformar isso em desconforto constante. E talvez seja exatamente isso que esteja tornando esse segmento tão dominante no mercado atual. Porque ninguém quer carregar peso desnecessário. Ninguém quer desconforto, mas todo mundo quer eficiência. E as Micro-9s conseguiram unir essas coisas de uma forma que parecia impossível alguns anos atrás. Por isso, o crescimento desse segmento não para. A cada lançamento, as fabricantes tentam reduzir ainda mais dimensões, melhorar capacidade e aumentar conforto. É uma verdadeira corrida tecnológica. E, sinceramente, parece que ainda estamos apenas no começo. Porque se já conseguimos colocar tanta potência em algo tão pequeno hoje, imagine como serão essas armas daqui 10 ou 15 anos, talvez ainda menores, talvez ainda mais leves, talvez ainda mais avançadas. E isso é assustadoramente fascinante, porque prova uma coisa muito clara. Os limites só existem até alguém encontrar uma maneira de quebrá-los. Então, da próxima vez que alguém disser que tamanho define poder, lembre dessas micropistolas. Lembre que hoje existe tecnologia suficiente para colocar desempenho impressionante em algo pequeno o bastante para desaparecer dentro de um bolso. E talvez essa seja a verdadeira revolução. Não é sobre fazer algo menor. É sobre provar que engenharia, inovação e criatividade conseguem desafiar aquilo que parecia impossível. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que as micropistolas realmente representam o futuro definitivo do porte velado? Ou acredita que as pistolas maiores e mais tradicionais ainda continuam superiores? Comenta aqui porque eu quero ler cada resposta. E se esse vídeo te surpreendeu, compartilha com alguém que também vai ficar impressionado ao descobrir que algumas das armas mais modernas e eficientes da atualidade conseguem literalmente desaparecer na palma da mão. Porque às vezes as maiores revoluções vêm nos menores pacotes.